Carlos Furtado, 52 anos, casado, pai de 2 filhos, empresário de profissão, é natural da freguesia de Nossa Senhora do Rosário, no concelho da Lagoa. Carlos Furtado é também o coordenador regional do Juntos pelo Povo, Açores, partido recém-criado e que surge como cabeça de lista às eleições regionais dos Açores pela ilha de São Miguel e também pelo Círculo de Compensação. Foi deputado na última legislatura, tendo sido eleito pelo partido Chega Açores, de quem se desfiliou, terminando o mandato como deputado independente. Antes de mais, Carlos Furtado, muito obrigado por ter aceito o convite da Rádio Açores TSF e também do Jornal Açoriano Oriental. E começo-lhe com esta questão. Na última entrevista que deu, precisamente nesta casa, na Rádio Açores TSF e no Açoriano Oriental, em julho passado, a questão se abandonaria a política quando a legislatura acabasse, disse quase de certeza. O que é que acabou por mudar nesta sua decisão? Olha, boa tarde. Antes de mais, muito obrigado pelo convite. Realmente a pergunta mostra como a vida muda e não se pode fechar nunca. O nunca é uma palavra demasiado cara para que usemos com regularidade. E como lá está, como as minhas declarações de julho assim o provam, houve uma mudança de pensamento. Houve uma mudança de pensamento até já na altura, e devo dizer que já muitas pessoas me diziam que eu deveria continuar na política, porque tenho feito um trabalho, segundo as pessoas, e até segundo a minha opinião própria, e perdoe-me a modéstia, um trabalho até bastante interessante como deputado independente. Desde logo, basta só ver no site da Assembleia Regional o número de iniciativas que apresentei em 2 anos. 16 iniciativas, que é quase tanto como as 17 iniciativas dos outros 5 deputados que passarem à condição de independente na Assembleia Regional. Portanto, isso mostra que, não obstante eu ter passado a condição de independente voluntariamente, não deixei de participar e participar ativamente naquilo que eu sentia e sinto que é uma obrigação de deputado, trabalhar. O que é que mudou? Mudou que, entretanto, houve um convite por parte da estrutura do JPP, no sentido de eu desenvolver esse projeto aqui na região. Devo dizer com humildade e em verdade que deu-me para pensar bastante sobre o assunto, porque, como já disse bem, eu tenho 52 anos, muitos deles de trabalho, eu comecei a trabalhar muito novo e já acuso um cansaço que já tem direito a levantar o pé relativamente à minha vida. Mas como eu gosto de desafios e eu também sinto que é uma obrigação enquanto cidadão participar em atos de cidadania, a política é um ato de cidadania desde que seja levado a sério, entendi por bem que também não podia virar as costas às pessoas que confiaram em mim e às pessoas que na rua aqui e ali vão-me desafiando a continuar na política. Foi essa a razão que me levou a aceitar esse projeto de cidadania e eu julgo que não vou arrepender porque estou bem com a minha consciência. Não obstante estar a roubar muitas horas de descanso e de sono na minha vida, mas estou muito bem com a minha consciência. E o que é que o JPP Açores pode trazer à região? Olha, eu julgo que pode trazer aquilo que tem sido o nosso slogan, a política séria. Esse é mesmo o nosso objetivo. Eu, nos 3 anos que estive na Assembleia Regional, nem sempre vi atos de política séria. E eu vejo as coisas de uma forma diferente. Eu acho que se calhar sou o único deputado anti-sistema que está na Assembleia Regional, porque eu penso que a política pode-se fazer com menor custo, com mais responsabilidade, com mais verdade. Tem faltado muita verdade na política açoriana. Aquilo que se diz na sala redonda de Parlamento não é aquilo que acontece nos corredores, e aquilo que se diz na sala depois não é o que se passa cá fora. E eu entendo que aquela sala redonda não é uma sala de teatro. O que se deve dizer ali, a forma como os deputados se dirigem uns aos outros e até aos elementos do governo, deve ser feita com verdade. Isso não acontece. Há encenações ali por parte dos autores políticos que nada mais estão a fazer ali do que teatro, a falar para os seus. Eu acho que a designação do falar para os seus por si só é bastante negativa, porque é começar mal, é começar por estamos a enganar os nossos. E eu não estou disponível para isso. E a política que fiz ao longo destes 3 anos é completamente diferente disso. Ninguém me ver ofender as pessoas, os outros deputados nem o governo dentro daquela sala, porque logo a seguir eu tenho que ter conversas com aquelas pessoas. E não vou fingir que aquelas palavras que foram ditas na sala redonda são diferentes daquelas que são ditas cá fora. Não. O Carlos Augusto da sala é o mesmo Carlos Augusto cá fora. É por isso que eu acho que a política tem que ser feita com verdade, com seriedade, e sempre que
tivermos que dizer alguma verdade desagradável publicamente, e quando digo desagradável, aquilo que é à luz daquilo que são as intenções por parte do povo, temos que dizer, não podemos faltar à verdade. A pior coisa que podemos fazer à população que estamos a servir é faltar à verdade. Ser o único partido antissistema é uma frase forte, até porque há outro partido que também usa muito esse tema. Não há mais nenhum partido que pratique esse ato de ser antissistema. Não há. O que existe é muito aproveitamento político, o que existe é conversa de café fingindo que são aquilo que não são. Eu sei de que é que estou a falar. E, infelizmente, aqueles que andam a dizer que são os antissistema representam o pior que o sistema tem. Infelizmente. Falamos agora de propostas. Temos umas eleições que irão sempre acontecer em 2024, um bocadinho mais tarde, um bocadinho mais cedo, acontecem agora em fevereiro. Quais é que são os grandes cavalos de batalha que o JPP Açores traz? Olha, temos várias mensagens que pretendemos transmiti-las e em tempo curto à população, uma das quais temos propostas, e eu tenho créditos nessa matéria porque fiz um memorando que entreguei à Comissão Eventual de Aprofundamento da Autonomia no sentido de reduzir o número de deputados na Assembleia Regional e reduzir de forma substancial. A proposta que na altura apresentei era para reduzir para 28 deputados e criar aqui uma geometria diferente na Assembleia Regional que permita que os municípios também participem na Assembleia Regional, enquanto elementos decisores também, enquanto votantes, portanto, não com o estatuto igual ao dos deputados, mas com o estatuto de não permanência, mas também participem na Assembleia Regional. É importante, no meu entender, fazer uma reflexão profunda sobre o modelo governativo e o modelo legislativo da regional, porque aquilo que tem afastado as pessoas da política deve fazer refletir sobre o que é que tem que se fazer para que as pessoas voltem novamente a acreditar nos políticos e a se sentirem representados. E a prova disso mesmo é que as eleições autárquicas são extremamente mais participativas do que todos os outros atos eleitorais. Isso porque as pessoas identificam nos candidatos, nos atos autárquicos, identificam as pessoas e saem de casa para dar o voto de confiança a essas pessoas ou não. Portanto, eu acho que isso deve-nos levar a refletir. Por isso é que eu enviei em tempo, abril ou maio deste ano, um memorando à Comissão Eventual de Aprofundamento da Autonomia, porque não tenho assento, enquanto deputado independente, não tenho assento nessa comissão, e enviei-se um conjunto de reflexões sobre aquilo que eu entendo que deve ser repensado na política nos Açores. Não acha que uma redução prejudicaria partidos mais pequenos como o JPP? Não, porque uma redução de 28 para 28 deputados com um círculo eleitoral único, que é aquilo que eu defendo, permite que partidos com aproximadamente 3% consigam eleger. E ainda tem outra vantagem. O círculo eleitoral único permite que qualquer habitante de qualquer ilha possa votar no partido em quem confia. Porque, por exemplo, neste momento estamos a concorrer a 5 ilhas e as pessoas de São Jorge, do Pico, da Graciosa, que se identificam com o nosso projeto, neste momento não têm condições de votar no partido em quem confiam porque não conseguimos constituir listas com pessoas locais nessas mesmas ilhas. Portanto, o tempo foi muito curto, como todos sabemos. Se as eleições se realizassem no calendário normal, com certeza chegaríamos a mais ilhas, mas preferimos fazer este cenário de só concorrer às ilhas onde tínhamos candidatos efetivos aqui da região e, por esta razão, concorremos a 5 ilhas. Mas isso para lhe dizer que o círculo eleitoral único permite que as pessoas em qualquer ilha votem no partido da sua confiança. Referiu aí pessoas locais. É uma acusação de partidos que usam que inscrevem nas suas listas pessoas que nem são dessa ilha e às vezes nem são da região. Não é uma acusação, isso é uma observação. Todos nós sabemos que isso acontece. Eu acho que isso é faltar à verdade. Aliás, também foi-me equacionada essa possibilidade. E eu disse que um projeto com a dimensão de JPP, o JPP pretende ser a terceira força na região. Um projeto com a dimensão de JPP não pode começar a manter o eleitorado, a dizer que tem um candidato de São Jorge se não tem, que tem um candidato da Graciosa se não tem, ou que isto é tudo da Graciosa ou que é tudo da São Jorge se não há. Isso é começar da pior forma. Isso é começar a enganar as pessoas. Quem faz isto tem como objetivo único, no meu entender, eleger-se a si, o homem da ilha, ou o homem ou a mulher da Ilha Grande. E depois vai buscar todos os votos possíveis a todas as ilhas a ver se consegue a sua eleição. Portanto, eu acho que isso é um princípio muito redutor. A pessoa fazer isso nem sequer está a confiar no seu trabalho e está a tentar juntar todos os votos possíveis para tentar justificar a sua presença na Assembleia Regional. Eu acho que isto não é um trabalho adequado. Lá está, isto entronca outra vez na dita política séria.
que o JPP pretende implementar, que é não começar da pior forma, não começar mantendo. Comecemos agora também a abordar aqui algumas questões sectoriais. A saúde, logo começando por ela, ainda recentemente deu algumas das ideias que o JPP gostaria de trazer, a telemedicina e também a comparticipação do tratamento no privado. São estas as ideias? Que mais ideias é que tem para atacar este problema que parece que persiste nos anos? Essas são mesmo as ideias-chave para essa situação, porque eu não posso conceber que atualmente existem açorianos que, na medida daquilo que são os seus salários, descontem para a Segurança Social para terem direito a um serviço de saúde e que depois não existe. Depois eu tenho que ter um seguro de saúde, ou então ficam a aguardar por tempo indeterminado em listas de espera, cujos agravantes que isso representa para o quadro clínico dessas pessoas e até do ponto de vista do quadro emocional. Portanto, é tempo de começarmos a definir aqui um outro modelo que assente numa comparticipação por parte do Serviço Regional de Saúde para quem decida livremente optar por uma situação em serviços de saúde privados. E se reduz os tempos nas listas de espera para aqueles que tiverem que continuar por motivos de força maior nas listas de espera públicas e ao mesmo tempo agilizam procedimentos, o que eu acho que poderá trazer uma lufada de ar fresco na prestação de serviços de saúde na região. Isso obviamente que tem que começar provavelmente por alguns dos quadros clínicos, poderá não ser a toda a dimensão daquilo que são as necessidades de tratamentos de saúde, mas eu acho que é um princípio excelente e que a pôr em prática terá benefício em toda a ordem. Falou também da telemedicina. Isso será uma solução para as ilhas que têm menos recursos, as ilhas mais pequenas que, em termos de oferta privada, são quase inexistentes. Isso é uma solução para as ilhas pequenas, mas também para as ilhas grandes. Eu entendo que, neste momento, termos um quadro fixo de médicos nas ilhas pequenas, que não têm hospital, é importante porque essas populações também têm que ficar servidas. Mas se, por hipótese, tivermos um quadro... Por hipótese, que não é esse o caso, mas por hipótese tivéssemos 10 médicos no curso, não há doentes no curso para 10 médicos. Podem haver 10 médicos de várias especialidades. Mas se esses médicos, paralelamente ao serviço que desempenham naquela ilha, se fizerem telemedicina a outros pacientes de outras ilhas, não vai mal nenhum, ainda é uma forma de rentabilizar os recursos. Percebe? Ou seja, eu admito que há médicos em ilhas que têm que lá estar porque há um quadro mínimo e é preciso salvaguardar os direitos daqueles cidadãos daquelas ilhas mais pequenas. Estou a falar da Graciosa, estou a falar de São Jorge, estou a falar das Flores, mas esses médicos, se não tiverem portanto, o horário completo em termos do serviço que prestam, podem fazer telemedicina e vão incrementar aqui mais racionalidade nos recursos existentes. Eu acho que esta é uma forma inteligente e objetiva de minimizar a falta de médicos de família e no fundo, de trazer aqui mais alguma confiança às pessoas no serviço de saúde que pagam. Exato. Abordemos agora também a educação, que também, juntamente com a saúde, é outro dos pilares do Estado Social e onde também a região tem apresentado alguns índices bastante abaixo daquilo que é expectável em quase todo o grau de escolaridade, desde o obrigatório até o superior. O que é que o JPP propõe que se possa fazer neste setor? Olha, eu acho que aproveitando a autonomia da Direção Regional da Educação relativamente àquilo que é a Plataforma Nacional de Educação, eu acho que, partindo desse princípio, pode-se e deve-se caminhar para aquilo um modelo que eu não gosto de usar exatamente essas palavras para não levar muito ao passado, mas um modelo de quase teleescola. Eu defendo que todas as matérias e do primeiro ano de escolaridade até o 12º possam estar disponíveis num circuito de vídeo na internet. Porque, convenhamos, há ilhas onde a colocação de professores é mais difícil. E depois há as baixas, as ausências, e os alunos saem prejudicados disso. Imaginemos um aluno das Flores ou um aluno de Curvo que não tem o número de aulas anual que precisava, porque, entretanto, o professor ausentou-se pela razão A ou B ou C. Aquele aluno, se tiver acesso a uma plataforma da aula número 5, da 6, da 7, da 8, da 10, ele vai ter acesso àqueles conteúdos
pode ver e rever e tornar a rever, pode até pedir ajuda aos familiares, aos pais ou aos avós no acompanhamento daquela matéria e que lhe vai permitir, de alguma forma, estar em pé de igualdade com os alunos das ilhas onde os quadros de escolas estão completos. Isto é uma forma que eu acho que, se adotar, o ensino terá que partir para aí. Ou seja, não vai substituir as aulas presenciais, mas é um complemento importante, porque é um auxílio em termos de informação ao aluno, e que eu acho que neste momento é de pensar seriamente nisso. Isso é um investimento caro, tenho consciência disso, mas é um investimento que vale a pena, porque desde logo proporcionar um direito a um ensino idêntico a todos os alunos é um direito que esses alunos têm, os alunos das ilhas mais pequenas. Imaginemos, por exemplo, um aluno da Graciosa, quando tiver que integrar o ensino superior, se vier de uma ilha onde teve várias falhas no número de horas a que tinha direito enquanto aluno, vai ser um aluno que terá outras fragilidades nos conhecimentos que adquiriu ao longo do seu percurso escolar, que outros não têm. É uma forma de minimizar. Eu acho que isso é óbvio e inteligente, e temos que deixar os tabus que envolvem muitas vezes também o ensino e partir para essa situação. Essa, na minha maneira de ver as coisas, é talvez um passo gigante que podemos dar na educação dos Açores. A educação que também tem-se debatido nos últimos tempos com falta de recursos, não só de professores, mas também de auxiliares. O fim dos programas ocupacionais foi um rude golpe, obviamente que não era uma solução, mas acabou por tirar pessoas que eram necessárias. Como é que se dá a volta a este problema? Este é um problema de muito difícil solução, e a pena que eu tenho é que esse problema não é difícil de solução só no ensino ou nos auxiliares das escolas. Sim. Isso é um problema em todas as profissões nos Açores. Eu costumo dizer que o maior desafio da atualidade para os Açores é fixar pessoas, porque eles são precisos nas escolas, nas oficinas, na construção, em tudo. Por enquanto, acho que só para deputados aqui há vagas. Porque de resto, para todas as profissões já há falta de candidatos. E isso não se resolve de forma simpática, isso só se resolve criando condições à fixação das pessoas. E este é que é mesmo o grande desafio. A fixação das pessoas pressupõe que elas consigam apostar o seu percurso de vida na nossa região. Para isso, precisam de sentir que vão ter acesso à habitação, que vão ter acesso a um emprego que minimamente satisfaça as necessidades diárias das pessoas em termos de remuneração que precisam para fazer o seu projeto de vida, que consigam, fazendo o seu projeto de vida, dar futuro aos seus filhos. Portanto, esse é o grande desafio da atualidade. Mas isso, como sabe, entronca na saúde, entronca na educação, entronca na economia, portanto, na habitação. Portanto, isso é um conjunto de situações que devem ser repensados todos os dias, e sem dogmas, e que os responsáveis na governação por vezes têm que abdicar de metas eleitoralistas, porque é muito mais fácil fazer política para o dia-a-dia, agradando todos aqueles que reivindicam um direitozinho, um direito ali, um direito acolá, calar estes, porque esses são mais votantes, e vai-se esquecendo da forma estrutural como se precisa desenvolver na sociedade. Este é o desafio da atualidade, e essa também é uma das razões porque eu estou continuando a estar na política, porque eu acho que tenho a obrigação moral de continuar a contribuir para que o problema de fixação de pessoas na região não seja tão grave como se prevê. Exato, e focando um aspecto que disse, que entre muitos, que obviamente são estruturais, a habitação, já foi bastante crítico com o modelo do PRR para a habitação. Sim. O que é que poderá ser feito de diferente? Olha, agora vou ser grosso naquilo que vou dizer. Não há soluções milagrosas para a habitação. Esse é um problema gravíssimo e que não tem solução. Ponto. Este problema não tem solução e não é 2 anos de PRR que vão resolver isso. Acima de tudo, não temos mão de obra. É impossível executar o número de moradias que o Governo demonstra no papel que vai construir. Já se passou 3 anos e continua-se a falar do esforço de Solmar e do empreendimento de Trás-os-Mosteiros. 3 anos. O edifício continua igual. Os edifícios continuam iguais em 3 anos. O que é mais que se fez? O que é que se vai conseguir fazer em 2 anos? Onde é que está a mão de obra? Vai vir de onde? Especializada em quê? Quem é que vai dar o apoio técnico a essa mão de obra que eventualmente virá? E são tudo perguntas incomodativas e que fazem parte do nosso cotidiano. O problema da habitação não se consegue resolver. Ponto. Tem que se arranjar medidas pontuais que minimizem o problema conforme temos. Porque temos, desde logo, a nossa localização geográfica tem sido extremamente apetecível para estrangeiros virem comprar casa cá para investimento, outros para virem morar. E essas pessoas concorrem diretamente à aquisição de casa com os locais.
e atenção, são pessoas que têm recursos financeiros incomparavelmente maiores do que os locais e vão-nos comprando tudo. A nossa linha de costa na nossa linha de costa já quase não se fala português. E essa é uma realidade que está para durar. É preciso, neste momento, que as entidades públicas possam disponibilizar lotes para construção, possam disponibilizar lotes infraestruturais. É preciso pensar também noutras possibilidades de construção, de modelos que eu nem gosto pessoalmente muito deles, mas de modelos que terão que funcionar de alguma forma, de construção mais pré-fabricada, para que se consiga satisfazer as necessidades do mercado. Porque com o número de efetivos que temos na construção, e que, atenção, são tudo pessoas da minha idade, alguns mais velhos e outros ligeiramente mais novos, são pessoas dessas que daqui a 10 anos têm encostados às boxes, passa a expressão, e que já não são construtores. E se esse problema já hoje é grave, daqui por 10 anos é gravíssimo. E quem tem responsabilidades políticas nesse momento tem que ver isso com essa objetividade e não andar com discursos de que vai-se fazer, está quase pronto, vai começar, amanhã é para a semana, já está inaugurado. Não, isso não resolve. Esse assunto tem que ser enfrentado com determinação, com objetividade e ver nas situações pontuais que se pode minimizar esse aspecto. Nessa matéria temos uma iniciativa que vamos apresentar lá recentemente, em tempo próximo, que cria um mecanismo em que os descendentes em primeiro grau e em segundo grau possam adquirir as casas dos familiares, dos pais e dos avós, tendo para isso um apoio regional ou estatal que lhes permita realizar algumas obras. Portanto, isso não resolve os problemas todos desse mundo, nem metade dos problemas, mas se conseguirmos que aquelas casas que é do avô ou da avó ou dos pais não cheguem ao mercado de venda e que depois atinjam valores astronómicos, se conseguirmos que aquelas casas continuem a ficar em família, temos aqui dois problemas resolvidos. Primeiro, aquela família continua a ficar integrada naquela freguesia onde foi criada e continua a orientar-lhe a sua vida, porque também é importante a fixação de pessoas nos meios onde as pessoas foram criadas. E segundo, é a possibilidade desses imóveis chegarem ao mercado, serem vendidos em família a valores menores. Portanto, só desta forma é que se pode minimizar esse impacto. Porque não podemos proibir a venda dos imóveis regionais e estrangeiros, isso está fora de questão, isso nem sequer, isso constitucionalmente é possível. O que temos é que criar pequenas discriminações positivas que levem as pessoas a poderem adquirir casa própria. Porque o açoriano, tradicionalmente, gosta de ter casa sua. Sempre foi assim. Essa moda está-se perdendo, essa moda, passa a expressão, está-se a perder, e o que isso representa é um downgrade civilizacional, que é o meu avô teve casa, o meu pai teve casa e eu já não tenho. Portanto, devemos a todo o custo evitar que isso aconteça. Isso é um problema também dramático e que isso depois também constrange tudo o que é o sucesso das famílias açorianas. Se não tiverem casa, a família que não tiver presa uma casa, é meio caminho andado para fazer a mala e sair daqui. Exato, e falta outro assunto que está mão dada com a habitação, é o emprego. A construção civil diz que faltam cerca de 5.000 pessoas, a agricultura diz que também tem necessidades, o turismo também. Onde é que a região vai arranjar essas pessoas todas? A região não pode arranjar essas pessoas. É por isso que eu também defendo, e já em tempos falei nisso na Assembleia, aliás estava-se a discutir a orgânica do Centro de Formação das Capelas, e que o paradigma era formar pessoas segundo aquilo que eram as solicitações das empresas. E eu contraria isso. Temos que formar pessoas para o autoemprego. As pessoas devem ser livres de fazer a sua formação, criar o seu autoemprego, porque a forma que temos de colmatar a falta de mão de obra neste momento é se cada indivíduo for patrão de si mesmo. Em vez de trabalhar 8 horas por dia, se calhar vai trabalhar 10 ou vai trabalhar 12, ou vai trabalhar segunda, terça e quarta para um patrão, quarta, quinta e sexta para outro patrão, e vai fazer, se calhar, em vez de 40 horas, vai fazer 50 ou 60 ou 70 horas por semana. Só desta forma é que vamos conseguir colmatar as faltas de mão de obra que temos. Porque o recrutar mão de obra estrangeira para vir para cá, neste momento, há pouco que estava a comentar, passei de leve sobre isso, que é importar ou permitir a imigração de pessoas para vir trabalhar para a construção. Desde logo temos um problema, que é aquilo que eu disse. O pessoal que trabalha na construção, os empreiteiros e os encarregados de obras, é tudo gente da minha idade e mais velhos do que eu. Essa gente já não tem paciência para dar formação aos que vêm.
À primeira oportunidade, essa gente mete um abaixo e mais outra e mete-se em casa porque dizem que já não têm paciência. Foram muitos anos a trabalhar na construção, com o desgaste físico que isso representa. Essas pessoas já estão, passa a expressão, todas rebentadas ou semi-rebentadas. Portanto, não têm condições para dar formação a quem vem trabalhar para a construção. O que temos que permitir aqui é que os jovens com 25, com 30 ou com 40 percebam que, numa base de autoemprego, conseguem trabalhar mais horas por semana, conseguem, em função disso, ganhar mais dinheiro e estabelecer o seu modelo de vida. Essas pessoas têm, quem trabalha na construção, e por esforço que isso representa no corpo, mas também psicológico, essas pessoas têm direito a ganhar 1.500 e 2.000 euros por mês, desde que façam horas de trabalho que lhes permita fazer isso, para terem também o seu projeto de vida. Ninguém tem que ter vergonha de ser carpinteiro. Nenhuma mãe, nem nenhum pai tem que ter vergonha de dizer que tem um filho carpinteiro ou eletricista ou pedreiro. Não, desde logo tem que haver aqui uma dignificação por parte da sociedade, um reconhecimento por parte da sociedade da nobreza dessas profissões. E é isso que tem faltado na nossa sociedade, que agora arma-se em elitista, de que se o indivíduo não tiver o canudo, se não for engenheiro ou se não for doutor, não é reconhecido na sociedade. Não, eu não tenho que ter vergonha do meu filho ter de ser um bate-chapas. Ninguém pode ter vergonha disso. Só que a nossa sociedade neste momento está formatada neste princípio. E depois, obviamente, que há desde logo um desaconselhamento das famílias em casa, dos pais para o teu filho, não vais para aí, não sejas lavrador, também não vais trabalhar para uma oficina. Não, essas coisas hoje existem dentro das casas. E obviamente que depois a prazo tem consequências na nossa sociedade. Falando agora também da mobilidade, é um tema que também lhe é muito querido, não só com a privatização da SATA, como também do subsídio social de mobilidade que ainda recentemente abordou. O que é que prevê o JPP neste caso em particular, na SATA e também no subsídio social de mobilidade e, por exemplo, também nos transportes coletivos terrestres? Nos transportes coletivos terrestres, já tive uma iniciativa na Assembleia Regional enquanto deputado independente neste sentido. Eu acho que os transportes coletivos terrestres devem ter um preço único. Quem mora nos mosteiros e que tem que vir todos os dias para a Ponta Delgada, já lhe basta os 40 ou os 45 minutos que leva dentro do autocarro ou dentro do seu próprio carro para chegar à Ponta Delgada. Já lhe basta esse custo em horas. Juntar a isso o custo também do transporte, promove a certificação desses meios. Se tivermos um tarifário único, de um transporte público com regularidade, em que a pessoa eventualmente, e eu estou considerando assinar, segunda, terça, quarta e quinta vem no autocarro, à sexta-feira se calhar traz o seu carro, porque se calhar quer ir às compras ou não sei o quê, mas tem aquela flexibilidade de porque é que eu vou o carro se todos os dias e tenho uma deslocação Mosteiros Ponta Delgada que me pode custar 2,5 ou 3 euros ou 2 euros, uma coisa desse género, vai obviamente trazer economia de escala aos transportes públicos, vai reduzir a pegada ambiental porque é menos carros a andar na rua, vai trazer mais segurança às estradas porque são menos viaturas a circular nas estradas e, obviamente, numa política dessas, eu acho que todos têm a ganhar. Relativamente à questão da SATA, como é pública, já enquanto deputado independente pensava desta forma e agora não penso de forma diferente, para mim não se pode vender os anéis que temos. Vender a SATA, independentemente de ser 50% ou 55% ou 60% ou 70%, para mim vender a SATA é vender um ativo que nós temos, que no limite é um garante das nossas deslocações para fora da região. Não podemos pensar de forma redutora do ponto de vista de pensar que o que interessa é salvaguardar a Era Surge, o resto depois logo se verá. Não é logo se verá. Não é logo se verá porque tem causa a mobilidade das pessoas. No limite teremos aqui preso em Alcatraz. Só que 9 pedacinhos de Alcatraz. Não faz sentido nenhum. As pessoas têm que deslocar-se entre as ilhas, com certeza que sim, mas tem que ficar salvaguardado a deslocação para fora da região. E essa deslocação tem que ser estudada de forma a que a empresa... Eu não acredito que a SATA algum dia vá dar lucro. Agora, pode dar menos prejuízo. Eu não acredito que, se chegarmos à Comissão Europeia e dissermos, olha, exprimemos tudo o que poderíamos e a SATA já não dá 50 milhões de prejuízo por ano, agora dá 12 ou dá 10 ou dá 8. Eu não acredito que nos vão fechar a SATA. Muito mal estaríamos. Se isso acontecesse, a Carris, a Transtejo e todas as outras companhias de transportes rodoviários e marítimos no continente também já teriam fechado, porque elas vivem dos apoios do Estado. Portanto, e a SATA não é diferente. Ou seja, o que temos que fazer aqui, o que temos que provar à Comissão Europeia é que levamos ao limite aquilo que era um plano de reestruturação. Não nos pusemos na vaidade de fazer rotas concorrentes a outros mercados que existem, portanto, a operadores que operam no privado, ou seja, se não concorrermos em rotas dos privados que o fazem
sem apoios estatais, estaremos em condições de conseguir uma companhia que nos seja satisfatória e que tem um mínimo de custo. Obviamente, é preciso a SATA se desfazer de 2 aviões, ou de 3, ou de 1, é aquilo que tiver que ser. Ou seja, se cada avião, por hipótese, tiver a representar um custo anual de 6 ou 7 milhões, vezes 7, se vezes 7, 49, são 50 milhões de euros. Portanto, se passar por reduzir o número de aviões e se isso trouxer mais algum rigor à contabilidade da empresa, eu acho que o modelo será este. Tem sido bastante crítico também do endividamento zero. No entanto, votou a favor nos 2 planos e orçamentos, os últimos 2, em que se previa esta medida. Não é um pouco um contrassenso? Não, eu não acredito que seja um contrassenso, pelo menos essa não é a minha leitura. Há um ponto a partir do qual nós temos que perceber que erramos. Eu, se por hipótese puser um limite em caso de custos para, por hipótese, 500 euros por mês de mercearia, se chegar ao dia 20 e já não houver comida, a gente não vai passar o resto do mês a passar fome. Temos que perceber o que é que correu mal, o que é que compramos que não devíamos ter comprado, mas naqueles 10 dias vamos ter que pôr comida na mesa. E o que se passa na região neste momento é isso. O problema é que, e também eu concordei com o endividamento zero, só que há um ponto a partir do qual nós percebemos que não vamos conseguir chegar lá. Temos que reformular o modelo, mas até lá não podemos Não, o governo da região não se endivida mais. Quem vai se endividar é o gajo que nos vende as baterias, o gajo que nos vende os combustíveis, o gajo que nos vende o que nos presta os serviços. Esses é que vão ficar, esses é que vão ter que resolver o problema da sua tesouraria, porque o governo entrou num regime de que não se endivida mais. Até porque isso tem consequências graves. Por hipótese, e é preciso percebermos isso, porque no mundo empresarial existe isso. Por vezes temos as empresas que têm a tabela 1, a tabela 2 e a tabela 3. Ou seja, quando essa empresa perceber que a entidade pública não lhe está a pagar 30 dias nem a 45 dias, já não compra a tabela 1, compra a tabela 2, a tabela 3, a tabela 4. Ou seja, por hipótese, em vez de estarmos a comprar uma bateria para um carro da administração pública por 60 euros, se calhar vamos comprar por 75. Ou seja, isso nem só não resolve problema nenhum, como ainda complica, que é a partir de determinada altura começamos a comprar bens e serviços a valores mais caros, precisamente porque pagamos tarde e a más horas. E, portanto, agora não votaria a favor de um orçamento com endividamento zero? Eu, em tempo, e aliás transmiti essa informação ao Presidente do Governo Regional dos Açores, mais ou menos junho ou julho deste ano, marquei uma audiência com o Presidente do Governo Regional dos Açores, a dizer que, da minha parte, podia contar com a minha disponibilidade para votar um orçamento retificativo que justificasse a necessidade de entrada de dinheiro para resolver o problema de pagamentos a fornecedores de bens e serviços. Portanto, o Presidente do Governo Regional sabe dessa situação, ela foi pública, portanto não o fez porque entendeu não fazer, mas não foi por mim, atenção, e é preciso que isso fique bastante claro, não é por mim que as empresas hoje padecem para receber dinheiros que a Administração Pública Regional lhes deve, pela questão do endividamento zero. Portanto, sim, com a mesma convicção... Era uma bandeira da Iniciativa Liberal. Que a mesma convicção que disse que sim, que era preciso pensarmos no endividamento zero, foi a mesma convicção que depois, por vezes, por 2 mais 2, que não era a solução neste momento. Muito bem, estamos a aproximar-nos do final, mas ainda há algumas questões que são importantes. Já referiu no início que pretende ser a terceira força política. Que meta é que o JPB tem para estas eleições? A meta é eleger, obviamente, para sermos a terceira força política na região, na somante, aritmeticamente falando, temos que eleger pelo menos 2 deputados. Eu acho que essas coisas partem desse pressuposto. No entanto, nós vamos para eleições com toda a tranquilidade deste momento. Eu não estou na política pelo tacho. Não estou. Aliás, até tenho uma conversa que costumo dizer, quem fala, aquilo que se ouve na rua é aquilo que se ouve em casa. Aquilo que se diz na rua é aquilo que se ouve em casa. Quem está permanentemente a falar de taxa e corrupção deve ser aquilo que ouve em casa. Eu nunca fui para a política pensando em taxas. Aliás, a prova é que na última legislatura eu fui eleito e nem sequer fui no círculo da compensação por opção própria. Eu acho que a política é uma missão nobre que deve ser desempenhada com profissionalismo e com sentido de missão. É dessa forma que estou na política. Se conseguirmos ser a terceira força política, muito bem. Eu não tenho dúvidas nenhumas que se o calendário eleitoral fosse aquele que estava previsto, as eleições em outubro próximo,
que teríamos todas as condições deste mundo e mais algumas para ser a terceira força política. Neste momento o calendário é bastante mais apertado, como todos nós sabemos, mas mesmo assim é essa a nossa missão, ser a terceira força política. Se eventualmente não fizermos, é porque o eleitorado assim não entendeu, mas devo dizer que a serenidade que eu orgulho-me de ter tido nessa legislatura e de todo o grupo que me acompanha merecem largamente ser a terceira força política na região, uma força de consensos, objetiva, de trabalho e que está aqui para trabalhar com quem entender fazer um trabalho para a região. Independentemente de ganhar o partido A ou o partido B, nós estamos aqui para trabalhar com aquele que os eleitores entenderem que é a força que deve governar a região. Isso é a próxima questão, porque elegendo entra na equação que à partida e que todos indicam que será umas eleições em que não haverá à partida uma maioria absoluta. Portanto, haverá necessidade de coligações, e o JPP estaria disponível, e com quem? Isso é muito cedo e prematuro para falar de se estaríamos disponíveis e com quem. Obviamente que a questão do com quem eu posso lhe responder mais objetivamente a isso. Imaginemos por hipótese que teremos, por exemplo, um Partido Socialista que tem uma votação na ordem dos 35% ou 40%. E que depois a outra força a seguir tivesse 20% ou 25%. Ou seja, há uma diferença tão expressiva aí nos resultados eleitorais que obviamente temos que olhar para aqueles números e perceber o que é que eles traduzem. Traduzem uma forte presença de um partido relativamente à segunda força partidária. Obviamente que num cenário destes eu não vou entrar em situações de coligações negativas, juntar passa a expressão, todos os miolinhos, até dar mais do que aos 35. Eu acho que neste momento não tem isso em causa. Eu fui parte muito ativa e determinante na solução de governo que existe atualmente, mas no momento impunha-se essa situação porque desde logo era preciso pôr a democracia a respirar. Situação que 24 anos de poder, seja ele de direita, seja de esquerda, tanto faz, não é por aí, mas 24 anos de uma força dominante asfixiam a democracia. E naquele momento, em 2020, era preciso pôr a democracia a respirar, era preciso dar liberdade de expressão às pessoas, que não existia. Neste momento, essa situação não se coloca. Neste momento, houve aqui um interregno, portanto, houve uma fraturação daquilo que era um círculo de governação de 24 anos e agora, neste momento, as pessoas estão livres para decidir o que querem da sua vida. Portanto, a democracia, neste momento, não está em causa, daí que eu não vejo razão para que se pense de outra forma do que aquela que estou a pensar. Entendimentos, cortes de incidência parlamentar, neste momento não faz parte do nosso radar, porque o trabalho que fui fazendo ao longo dos 3 anos não foi por ter assinado um papel ou deixado de ter assinado. Foi uma questão de compromisso pessoal. O apoio que fui dando à coligação durante os últimos 3 anos, ou principalmente nos primeiros 2 anos, foi um compromisso que ia para lá daquilo que assinei no papel. Mas como era uma questão de compromisso, uma questão de honradez própria. Depois declinei esse acordo que tínhamos feito em março deste ano, mas não foi isso não foi razão bastante para eu não votar favoravelmente ao orçamento, porque se impunha uma situação de interesse maior da população, que era manter o normal e regular funcionamento da economia regional e de toda a atividade governativa. Neste momento, o que existe é a região vai para eleições antecipadas, há uma quantidade de empresas e de particulares que têm avultadas quantias para receber do governo e que não recebem. E agora com a justificação muito interessante é que está tudo parado, ficar para eleições e não sei o que e tal. Portanto, neste momento, o facto, as eleições vieram criar um constrangimento na economia regional e no plano de funcionamento da economia regional que é negativo. E é por esta razão que eu fui, desde a primeira hora, contra a realização de eleições antecipadas. Tudo fiz para salvar esse orçamento e plano. Apresentei 21 ou 22 propostas de alteração a este documento com o objetivo de impor o meu cunho pessoal neste documento e levarmos isso até ao final da legislatura. Infelizmente andaram muitos, mas muitos, acho que todos, com pressa de ir para eleições, acho que gostam de andar com as bandeiras às costas a fazer a campanha eleitoral. Eu acho que os açorianos todos perceberam que isso não era o momento e eu espero que no dia das eleições que também atuem em função daquilo que foram vendo nas precipitações que existiram de um lado ou outro
dos partidos presentes na Assembleia Regional, incluindo a própria coligação, que está-se a vitimizar relativamente a esse assunto, mas foi parte muito ativa na não aprovação desse orçamento e plano. Não podemos esquecer que o Dr. Luís Maris, em setembro do ano passado, foi o primeiro a atirar as primeiras pedras aos parceiros, a dizer que eram os irresponsáveis, que era isso, que era aquilo. Pronto, houve já uma provocação àquela data para criar instabilidade. Eu tenho a plena convicção de que a atual coligação cria mesmo eleições. Obviamente que todos têm a sua leitura, eu tenho a minha do que é as razões que levam a querer ir para eleições, mas eu não tenho dúvidas nenhumas de que eles estão confortáveis a ir para eleições antecipadamente. Desconfortável está quem está à espera de receber da Administração Pública Regional. Muito obrigado, Carlos Furtado. Foi um prazer tê-lo aqui na Rádio TSF e no Açoriano Oriental. Obrigado. Boa sorte para a campanha. Muito obrigado.